Fala galera, beleza? Aqui é o pastor Daniel Outeiro e este é o canal A Tribo de Dan. Amigos, eu estou num ambiente diferente porque nós estamos no Maranata, São Paulo, mas mesmo assim eu não quis deixar de falar com vocês sobre a classe dos professores. E a classe dos professores que neste trimestre está estudando a, as cartas de Paulo, a primeira Coríntios e a segunda carta de Paulo a Coríntios também. E hoje nós vamos tratar sobre a mensagem, não só dessas cartas, mas a mensagem de Paulo para toda a sua carreira ministerial, tudo que ele pregava, qual era o principal ponto de pregação de Paulo. É, Se você gosta de conteúdo bíblico, se você gosta da Bíblia, se você gosta de fazer reflexões a respeito da Bíblia, curta, comente e compartilhe esse conteúdo com as pessoas que você ama e se inscreva no canal para que mais pessoas conheçam a respeito da mensagem de Deus. Eu quero ler com vocês o que está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 18, e vamos entender qual é a centralidade da mensagem de Paulo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus, pois está escrito: derrubarei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou loucura a sabedoria do mundo, visto que a sabedoria de Deus o mundo não conheceu, porque a própria sabedoria, Deus, achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação, porque os judeus pedem sinais e segredos, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a loucura humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Irmãos, considerei a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas, se vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou por nós, de parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie no Senhor. Bom, aqui Paulo apresenta a centralidade da sua mensagem. E qual é a centralidade da sua mensagem? Ele coloca que a loucura do evangelho é o que ele fala. E por que que o evangelho se torna uma loucura? Ele primeiro coloca a questão dos judeus pedem sinais, os gregos sabedoria. Bom, é, ali na época da Grécia, quando você falava ali sobre as coisas do mundo, ou quando você tentava ensinar as pessoas, elas queriam saber da lógica de tudo. Daquilo que foi colocado tem que ser apresentado com lógica, e essa lógica ela tem que ser verdadeira. É a questão dos sofismas, existiam muitos sofistas que até apresentavam as coisas com lógica, mas a sua lógica partia de premissas falsas. Ou seja, quando você fala um conceito falso,
para que chegar numa conclusão falsa como se ela fosse verdadeira. Ao descobrir a falsidade do conceito, e essa era a grande é, a grande forma como Sócrates, né, ele trabalhava, ele não ficava tentando falar para a pessoa que o que era que ele estava falando falsamente, ele simplesmente fazia perguntas à pessoa que desmontava aquela premissa falsa que ela estava trabalhando antes. Essa era a forma dos gregos pensarem. E a partir daquilo, eles queriam essa lógica, mas a cruz é ilógica para o posicionamento humano, porque no posicionamento humano você vence como? Você vence derrotando os seus inimigos, você vence humilhando os seus inimigos, você vence matando os seus inimigos. Você não vence morrendo, você não vence se entregando, você não vence se humilhando. Você não vence dessa forma. É lógico que algumas pessoas elas tratam essa questão ligada à experiência de Atos, capítulo 17, que Paulo passou pouco tempo antes de ter ido a Corinto. Não necessariamente a gente precisa ligar, mas só para vocês entenderem a mente do mundo antigo e aí trabalhar dentro dessa questão da mente do mundo antigo, o porquê que é loucura a pregação do evangelho. Os antigos, principalmente os gregos, aceitavam é, várias formas de você vencer a morte. Eles aceitavam o que você vencia a morte, porque o seu espírito se libertou do seu corpo. Isso aí, muito daqueles que seguiam as ideias de Platão acreditavam. O seu espírito se libertou do seu corpo, então você venceu a morte. O seu espírito está livre. A segunda é o seu espírito transmigrou, foi para um outro corpo, ou então morreu, acabou, não tem como vencer a morte. Todas essas eram questões aceitas. Uma questão que não era aceita por aqueles que viviam na época de Jesus não aceitavam de maneira nenhuma que a pessoa vencesse a morte através da ressurreição. Como pode o seu corpo, sua alma finalmente se libertar do corpo e então ela volta e ela vai se prender novamente ao corpo? Isso não era aceito. Mas o Evangelho prega justamente isso, que Cristo morreu e ressuscitou. Loucura, loucura. O Evangelho prega que Cristo venceu quando se entregou, mas quando você se entrega, a entrega numa guerra é derrota. Ou Cristo vence quando morreu, a morte na guerra é derrota. Ou Cristo vence quando se humilha, a humilhação em qualquer situação é derrota. Loucura. Os judeus pedem sinais. E isso é interessante porque Jesus contou uma parábola, a parábola do rico e do Lázaro, o rico e o mendigo, em que também é pedido um sinal. Olha, o rico fala para Abraão: deixa que Lázaro volte e fale para minha família como as coisas são, para que eles acreditem. E Abraão responde nesta parábola para o rico. Ele fala assim: eles têm Moisés e os profetas. O que é Moisés e os profetas? Moisés são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os profetas são todo o restante do Antigo Testamento, que era o que na época de Jesus tinha se escrito da palavra de Deus. Moisés e os profetas. Ora, eles têm Moisés e os profetas. Creiam neles. Creiam neles. Ah, mas se um morto ressuscitar, o rico responde. Se um morto ressuscitar, eles vão acreditar. E aí o Abraão responde: eles têm Moisés e os profetas. Se eles não acreditam em Moisés e os profetas, nem se o morto ressuscitar, eles vão acreditar. E é interessante que Jesus deu dois ressuscitados para eles, depois daquela história. O próprio Lázaro, e ao invés dos fariseus acreditarem que Jesus ressuscitou, o que eles fizeram? Eles rejeitaram Jesus.
Eles tentaram matar Lázaro, que era a prova do milagre, e tentaram matar o próprio Jesus. Foi a partir daí que eles começaram os planos, né, para matar Lázaro e matar Jesus. E depois o próprio Cristo ressuscitou, e ao invés deles acreditarem, o que que eles fazem? Eles subornam os guardas para dizer que o corpo foi roubado. Então, em nenhum momento Jesus, os milagres foram suficientes, porque eles não aceitavam aquilo que a palavra de Deus falava sobre o Messias. Eles não aceitavam o servo sofredor, eles não aceitavam o Cristo que se apresentava. É por isso que é loucura para os judeus, para os gentios, e escândalo para os judeus. O Messias que os judeus esperavam, já que a gente falou um pouco de quais eram as expectativas dos gregos, né, em relação à possibilidade da ressurreição, o Messias que os judeus esperavam era um guerreiro que iria destruir, né, Daniel 12, que iria destruir os inimigos, que ia trazer vergonha e horror eterno para aqueles que eram contra o povo de Deus. Eles esperavam um Israel de novo que fosse da época de Salomão. É tudo isso que eles esperavam. E o que foi entregue para eles? Um servo sofredor. Escândalo, né? Assim, essa mentalidade estava tão enraizada no povo que mesmo depois que Jesus ressuscitou, que eles viram o poder de Deus atuando para a salvação dos homens, os discípulos ainda perguntavam para Jesus: Vai ser agora, Senhor, que vai trazer o reino de volta a Israel? Os discípulos continuavam ainda na mesma expectativa. E aí Jesus responde: Não vos compete conhecer os tempos que o pai determinou para sua própria sabedoria, né? Aquilo que ele sabia. Mas fiquem em Jerusalém, até descer sobre vocês o Espírito Santo. Ou seja, não se preocupa com relação ao reino, se preocupa com o que você tem que fazer agora. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria, até os confins da terra. O que está acontecendo aqui em 1 Coríntios? A mensagem do Evangelho, Paulo, como testemunha de Cristo, já estava chegando nos confins da terra. Então, o que nós temos que nos preocupar não é aquilo que o Pai reservou para a sua própria sabedoria, mas temos que nos preocupar com aquilo que o Pai nos deixou como responsáveis. Acho que esse é a grande questão sobre o problema tanto do pecado no mundo quanto no pecado no universo, quanto à questão humana mesmo. Nós não nos contentamos com aquilo que é nos exigido e ao invés de fazermos aquilo que deveríamos fazer, ficamos procurando fazer aquilo que não nós fomos chamados para fazer. Ou seja, Deus nos chamou para sermos testemunha e deveríamos estar concentrados nessa missão. Mas nós estamos concentrados em tentar descobrir aquilo que Deus não tentou revelar para nós. Assim como os discípulos queriam saber quando seria o reino, não era isso que eles deveriam se concentrar. Eles deveriam se concentrar sobre a questão da pregação do Evangelho. Nós devemos nos concentrar sobre a questão da pregação do Evangelho. E está tudo certo. Mas aí, como a gente não se contenta em sermos testemunha de Cristo, aí nós começamos a ver problema no culto, ver problema na música, ver problema na organização da liturgia, ver problema no pregador, ver problema no cantor, ver problema no irmão, porque nós estamos concentrados aí, nós queremos ter funções que não são nossas. Queremos ser os justiceiros de Deus na terra. Deus nos chamou, não nos chamou para sermos justiceiros de Deus na terra. Queremos ser os detetives de Deus na terra. Deus não nos chamou para sermos os detetives de Deus na terra. Deus nos chamou para sermos testemunha. Paulo está sendo testemunha. Testemunha daquilo que era escândalo para os judeus,
loucura para os gentios, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. E aí Paulo vem com uma série de perguntas: onde está o escriba? Onde está o sábio? Onde está? E é justamente isso. Existem verdades que só podem ser explicadas pela sabedoria humana. E aliás, até tem uma questão que eu acho interessante, é uma questão trabalhada por Kant, e ela é trabalhada de maneira muito interessante. É, a ciência não explica tudo. A ciência, no senso mais estrito da palavra, ela não vai explicar tudo. Ela não pode explicar tudo. Por quê? A ciência, no senso estrito da palavra, que é ciência. Ciência, no senso estrito da palavra, é aquilo que pode ser testado, averiguado, aquilo que pode ser falseado. E aí você testa para ver se é verdade. Nesse sentido da palavra, a ciência não pode é, testar a história, a ciência não pode testar questões filosóficas, a ciência não pode testar amor, sentimentos, ódio, ira, relações sociais, a psique humana. Nós temos lógica. A ciência não pode testar a lógica. Nós temos lógica nessas questões e nós trabalhamos em cima da lógica dessas questões dentro da academia. Então a academia não trata só de ciência, a universidade não trata só de ciência. Ciência é aquilo que vai para o laboratório. E Deus nos dá uma gama de conhecimento que vai muito além daquilo que se pode ver no laboratório. Uma gama de relacionamentos que pode ir muito além daquilo que está no laboratório. Então, é, achar que o conhecimento existe apenas a partir daquilo que a ciência pode produzir é limitar muito a experiência humana. E Deus nos traz um conhecimento que só pode ser adquirido através de um relacionamento com Ele, que dentro do padrão limitado de conhecimento que nós temos, é loucura. Eu sempre gosto de fazer essa comparação para que a gente entenda a diferença de conhecimento que nós temos hoje para a diferença de conhecimento que nós teremos por um longo tempo da nossa vida. É, lembre-se, por exemplo, na época do da Idade Média, existiam médicos, mas médicos sem tanto conhecimento como os nossos médicos têm hoje. Se eu pudesse pegar um médico da Idade Média e trazer para a Idade Moderna, e aí a gente pode aplicar esse conceito para vários tipos de situação, mas uma delas é o seguinte: ao ele ver um transplante de coração dentro de uma sala de cirurgia, para ele é loucura. Loucura. Por quê? Porque imagina tirar um coração de uma pessoa e colocar em outra pessoa e fazer esse coração voltar a bater e aquela pessoa que recebeu o coração ainda viver por muito tempo. Loucura. Talvez até uma profanação. Então, para nós que temos o conhecimento limitado diante de toda a sabedoria de Deus, é loucura. Loucura. E a cruz é loucura. Como que a gente pode vencer morrendo, se humilhando, se entregando? Como a gente pode vencer sendo morto? Não tem como. Onde é que vem a vitória nisso? E aí, aqueles que entenderam, entendem também que a sua vida não vale nada. Vale muito pouco, vale menos do que isso. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos homens. Mas é loucura para os gentios, escândalo para os judeus. E por que que ele escolheu isso? Para a gente concluir aqui. Ele escolheu agir dessa forma para que ninguém se glorie. Ah, vocês estão chegando na eternidade por causa da minha sabedoria, por causa da minha força, por causa da minha lógica, por causa do meu poder. Não, ninguém vai fazer isso. Porque diante da nossa lógica, da nossa força, do nosso poder, nós não chegaremos.
a eternidade. Mas, para que todos reconheçam que é no poder de Deus que nós chegamos. É por isso que ele escolhe os fracos, os humildes, aqueles que não têm sabedoria. E aí, logo no início, quando Pedro e João fazem a sua defesa diante do Sinédrio, um olha para o outro assim e fala: Mas esses não são pescadores galileus? Como é que eles falam com tanta autoridade? De fato, estiveram com Jesus. Loucura, loucura para os sábios. Como podem esses homens iletrados serem tão articulados e se defenderem tão bem, se eles não tiveram nenhuma instrução formal, estiveram com Jesus? Loucura para os sábios, para envergonhar os sábios, né? É lógico que ele usa quem está disposto. Paulo era um homem extremamente capacitado intelectualmente, mas não adiantaria nada se ele não tivesse disposto a ser usado por Cristo. Mas mesmo que eu não tenha toda a instrução ou a capacidade formal que eu deveria ter ou que eu precisaria para poder defender o Evangelho, se eu me colocar à disposição de Deus, o Espírito é que capacitará para essa obra. E é isso que a gente tem que confiar. Não na nossa capacidade. Não é porque nós somos capazes, Senhor. Não é. Não é porque nós somos inteligentes, não é porque nós somos sábios, não é porque nós somos fortes, não é porque nós somos estratégicos ou lógicos, é porque nós nos submetemos ao Espírito de Deus. É Deus que faz, é Deus que age e é nele que nós confiamos. Portanto, para que ninguém se glorie, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Deus escolheu os humildes deste mundo. Deus escolheu os fracos deste mundo para que o Evangelho avançasse. E o Evangelho avança de maneira constante, mesmo estando em desvantagem. Os historiadores romanos falavam: ah, o sangue dos cristãos parece semente. Quanto mais cai na terra, mais surgem cristãos. A lógica deveria ser: quanto mais a gente mata, mais eles desaparecem. Mas a lógica de Deus é: matem o povo de Deus e mais povo de Deus vai surgir. Então, é loucura, ilógico, mas é o poder de Deus para a salvação dos homens. Se coloque na posição de divulgar este evangelho, por mais louco que possa parecer, e que Deus te abençoe.